Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, a professora doutora Luciana Nies vai tratar dos gastos eleitorais e de como eles são constituídos, bem como os limites para prefeitos e vereadores. Também vai tratar da apuração das despesas de campanha, doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos e dos recursos provenientes de fontes vedadas e, por fim, a responsabilidade pelos pagamentos de tais gastos. Uma boa aula a todos! Olá, meu nome é Luciana Toledo Távora Nies, eu sou advogada, militante na área do direito eleitoral, mestre e doutora e professora universitária nas Faculdades Metropolitanas Unidas, também na matéria de direito eleitoral. Hoje o tema da nossa aula será gastos eleitorais, os gastos na campanha eleitoral. E essa aula terá como base a obra escrita por mim também como coautora, chamada Direito Eleitoral, editada pela editora Edipro. Vamos então dar início às nossas aulas. Gastos eleitorais. O que são os gastos eleitorais? Os gastos eleitorais são os gastos que os candidatos e os partidos políticos têm na campanha eleitoral. São gastos que englobam a confecção de material impresso, então, por exemplo, panfletos, autorizados pela Justiça Eleitoral, dentro da medida, com todas as inscrições que são permitidas, propaganda e publicidade, claro, dentro também da autorização da lei eleitoral, aluguel de locais para atos da campanha eleitoral, despesas com transporte de candidato e de pessoal a serviço da candidatura, despesas com comitês, remuneração ou gratificação para quem presta serviço a candidatos e partidos políticos, montagem de carros de som, comícios, lembrando que os showmícios são proibidos, produção de propagandas no rádio, na TV, em vídeo, inclusive a propaganda gratuita, pesquisas eleitorais, criação de páginas na internet, multas aplicadas por infração à legislação eleitoral, doações para outros partidos ou candidatos, produção de jingles, vinhetas e slogans para a campanha eleitoral. Também faz parte dos gastos eleitorais a contratação de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade, prestados em favor das campanhas eleitorais. Ressalta-se que os honorários referentes a essas contratações relacionados à defesa de interesse de candidato ou de partido em processo judicial não podem ser pagos com recursos de campanha e não caracterizam gastos eleitorais. Ou seja, as contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados nas campanhas eleitorais para os candidatos e partidos são gastos eleitorais. Porém, os honorários referentes às ações judiciais, aí, então, não englobam esses gastos eleitorais, cabendo o seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas. E no caso dos partidos políticos, ressalta-se aqui a importância da alteração que trouxe a Lei Eleitoral 13.165, que entrou em vigor em setembro de 2015. A Lei 9.504 de 97, chamada da Lei das Eleições, dispõe que deve existir um limite de gastos nas campanhas eleitorais. Porém, não existia regulamentação com relação a esse limite. Então, até 2015, quando eram efetuados os registros de candidatura pelos partidos políticos ou coligações, esses partidos políticos e coligações é que limitavam quais seriam esses gastos, porque não existia uma regulamentação. Com essa lei 13.165, conhecida como reforma eleitoral, então
ficou estabelecido que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, fixaria esse limite de gastos. Passa então a ser limite aquele com base no maior valor declarado nas últimas eleições que ocorreram em 2012. Todo ano eleitoral existe uma data fixada para que as resoluções sejam, então, emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até o dia 5 de março de 2016, desse ano, todas as resoluções já haviam sido editadas. Foi editada, então, no ano passado, uma resolução. Só lembrando o que é resolução. É a instrução que vai fazer com que a lei se concretize. Então, em dezembro de 2015, foi emitida a resolução que trouxe os parâmetros desses limites de gastos estabelecidos, então, pelo TSE. Essa resolução é a resolução número 23.459. No caso de eleição para prefeito, primeiro tem que se verificar se nessas eleições de 2012, em cada circunscrição, houve apenas um turno ou 2 turnos. Naquela circunscrição em que houve apenas um turno, o limite de gastos será de 70% do maior gasto declarado para o cargo de prefeito. Se houve 2 turnos na circunscrição, para o primeiro turno, o limite de gastos será de 50% do maior gasto declarado. Se houver, agora em 2016, o segundo turno das eleições, o limite será então de 30% do valor aplicado no primeiro turno. Então, para o caso de eleição para prefeito, primeiro verifica-se a eleição de 2012, se na circunscrição houve apenas um turno ou 2 turnos. Se na eleição houve apenas um turno em 2012, o limite será de 70% do maior gasto declarado para o cargo de prefeito nessas eleições de 2012. Se na circunscrição houve 2 turnos, o limite de gastos para o primeiro turno será de 50% na circunscrição em que houve esses 2 turnos. Isso para o primeiro turno. Para o segundo turno, o limite para o cargo de prefeito será de 30% do valor aplicado no primeiro turno. Para o cargo de vereador, será de 70% do maior valor gasto contratado na circunscrição para o cargo na eleição de 2012. Então, da mesma forma, verifica-se naquela circunscrição, no ano de 2012, qual foi o maior gasto declarado, e aí, então, calcula-se 70% desse maior gasto declarado para se chegar ao limite de gastos na eleição para vereador de 2016. Trago aqui como exemplo a cidade de São Paulo. Então, nessa circunscrição de São Paulo, em 2012, nós tivemos 2 turnos de eleição para prefeito. O maior gasto declarado foi de R$ 67.098.131,10. Então, se houve 2 turnos, então verifica-se que deve ser aplicado o valor de 50% em cima sobre esse gasto maior declarado para se chegar ao limite de gasto do primeiro turno. O que daria, então, 50% de R$ 67.098.131,10,
aproximadamente, daria o valor de R$ 33.993.565 para o primeiro turno. Se houver segundo turno nessas eleições de 2016, aplica-se então o percentual de 70% sobre o valor, o que daria aproximadamente R$ 10.198.069. Esses valores, eles devem ser atualizados até o dia 20 de julho, agora desse ano da eleição, tendo como início, para se calcular essa atualização, o mês de outubro de 2012, que foi quando aconteceu a eleição, em 2012, e como marco final para essa atualização, o mês de junho de 2016. Nos municípios de até 10 mil eleitores, o limite será de R$ 100.000 para prefeito e R$ 10.000 para vereador. Sendo maiores os valores apurados a partir da aplicação dos percentuais definidos, que foram mencionados agora, devem ser estes aplicados. Para a apuração das despesas de campanha ao limite de gastos para cada candidato, serão contabilizadas as despesas efetuadas pelos candidatos e as despesas efetuadas pelos partidos políticos que puderem ser individualizadas em relação ao candidato. Inclui-se as transferências financeiras efetuadas para outros partidos ou candidatos que constituem doações estimáveis em dinheiro. Então, para que se calcule esse limite de gastos, o que vai se ter em consideração? Os gastos para cada candidato, então os gastos que cada candidato obteve, além dos gastos efetuados pelos partidos, mas que puderem ser individualizados em relação ao candidato. E aqui entram as despesas também que o candidato teve com a efetivação de transferências financeiras efetuadas para outros partidos ou candidatos que constituem doações estimáveis em dinheiro. Ou seja, aquilo que o candidato transferir para outros candidatos ou outros partidos políticos constituem doações. E aí, claro, engloba então os gastos que ele teve na campanha eleitoral. As doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, tanto de sede quanto de material de propaganda eleitoral, terão seu gasto registrado apenas na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Ou seja, essas doações, como elas são doações, então, aqueles que receberem essas doações, que vierem em consequência de um uso comum de sedes, então, por quê? Mais de um candidato utilizou a mesma sede, ou utilizou o mesmo material de propaganda eleitoral. Então, aquele que é o responsável pelo pagamento da despesa, é dele que se computará, então, o gasto. Ele será o responsável pelo pagamento dessa despesa. O candidato que foi beneficiado pelo uso comum da sede ou material da propaganda eleitoral, então, receberá esse valor como sendo uma doação. O partido ou o candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos, ou não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. Então, todos os recursos devem ser de fontes reconhecidas, né, em que se pode identificar a origem. Origens não identificadas, provenientes, então, de fontes proibidas, devem ser restituídas. Se for uma fonte não identificada, não sendo possível essa identificação, devem ser transferidos os valores recebidos
para a conta do Tesouro Nacional. Sendo identificada, mas sendo uma fonte vedada, então esses valores serão devolvidos a essa fonte. Frequentemente é observada a realização de despesas de material publicitário por candidatos à eleição proporcional, ou seja, candidatos a vereador, deputados, onde constam na propaganda produzida dizeres em benefício da sua própria campanha e também da campanha do candidato majoritário, ou seja, prefeito, governador ou presidente. Essa é a chamada propaganda casada. Por quê? Então aqui, tendo como exemplo as nossas eleições agora de 2016, que serão para prefeito e vereadores. O vereador, ele se utiliza de uma propaganda com dizeres em seu benefício e também menciona o candidato do seu partido ao cargo de prefeito, ou seja, ao cargo majoritário. A parcela da propaganda que beneficia, aí no caso, o candidato majoritário ao cargo de prefeito, deve ser doada à sua campanha e computada no limite de gastos do doador, ou seja, do candidato à eleição proporcional. Por quê? Essa propaganda, ela é uma propaganda que foi realizada pelo candidato a vereador, mas ele também beneficia o candidato a prefeito. Então, essa parcela que beneficia o candidato a prefeito será uma parcela doada a esse candidato ao cargo majoritário. E o candidato que se beneficiou da propaganda e está recebendo a doação deve, então, emitir o correspondente recibo eleitoral e registrá-lo em sua prestação de contas como um recurso estimável em dinheiro proveniente da doação de outro candidato. Outra situação comum é aquela em que o comitê financeiro providencia material publicitário para todos os seus candidatos. Nesse caso também, o comitê deve lançar a despesa correspondente em sua prestação de contas e efetuar a doação a cada candidato beneficiado na proporção do benefício obtido. Por sua vez, os candidatos que receberam as doações, assim como o exemplo que eu dei anteriormente com relação ao cargo proporcional e majoritário, devem emitir o recibo eleitoral correspondente e registrá-las nas respectivas prestações de contas como recursos estimáveis em dinheiro. Ou seja, aquele candidato que se beneficia, seja por uma propaganda casada, ou seja, por um material publicitário produzido pelo seu partido, deve receber essa parcela que o beneficia como uma doação estimável em dinheiro. E aquele que deve, então, computar os gastos seria aquele que está produzindo essa propaganda eleitoral. Terminamos aqui o primeiro bloco da nossa aula a respeito de gastos eleitorais e voltamos, então, para tratar dos requisitos necessários para, então, dar início aos gastos efetivamente. Muito obrigada, até lá!